Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar um novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje você tem que aproveitar esse bate-papo. A gente vai falar sobre mudanças nos processos seletivos, sobre como é o processo de recrutamento e seleção nas startups e o que você precisa saber para performar bem e encontrar aí a empresa dos seus sonhos. Para isso, eu trago nada mais, nada menos que Daniela Camolês. A Dani, já virei íntima aqui. Ela é head de pessoas e cultura, tem uma vasta experiência na área de recursos humanos e nos últimos anos aí da sua bela trajetória profissional, ela tem atuado fortemente em startups. Então, hoje vai ser para você que deseja uma recolocação, talvez numa empresa mais inovadora. Dani, gratidão, que bom que você conseguiu aí, tá difícil, né, de bater as agendas, sim, mas que bom que você conseguiu vir, queria te agradecer. E queria já, para a gente começar, que você contasse um pouquinho da sua jornada em RH. A carinha engana, né? Mas você tem anos de praia, a gente inclusive trabalhou numa mesma consultoria, tava trocando figurinha. Como que foi? Você escolheu a área de RH? Como que você começou a sua trajetória? E conta um pouquinho pra gente. Tá, legal. Primeiro, obrigada. Eu também sou muito grata pelo convite de estar aqui, tá? A gente já tentou algumas vezes, de fato, e a última vez acho que eu tava de férias e não deu certo, mas tô bem feliz de estar aqui hoje, né? Sim, eu tenho uma experiência grande já, né? A gente nem gosta de falar muito sobre isso, né? De idade, que a gente acaba entregando nossa verdadeira idade. Mas assim, com bastante orgulho, eu tenho uma trajetória bem grande, bem linda, né? Com muitos perrengues no meio desse caminho, onde a gente vem aprendendo muito, né? Então, eu sou psicóloga de formação, né? A minha história com a psicologia foi muito linda, né? Uma outra hora eu te conto, com um pouco mais de calma. Mas no 7º período da faculdade, eu tive uma professora que trabalhava dentro da área de psicologia organizacional, que era como a gente chamava naquela época, e eu entendi que era aquilo que eu queria para minha vida, né? Então, no 7º período da faculdade, eu resolvi buscar, né, uma oportunidade. Já tinha feito estágio em diversas outras áreas, fui para a área da saúde, fui para a área social, fui para a área jurídica, mas nenhuma delas o meu coração bateu forte, né? E nem brilhou os meus olhos. Então, quando eu descobri a psicologia organizacional, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Olha que legal, um momento clareza, então. Sim. E assim, sabe aquela coisa que passa um filme na sua cabeça e fala, poxa, que legal, é tão bom quando você tem oportunidades e você se identifica com uma coisa, você fala, cara, eu nasci para fazer isso. Então, desde então, né, naquele momento, no 7º período da faculdade, tô falando de 2000 e... não preciso entrar em detalhes, 2010, 2012... Eu fui bater na porta de algumas empresas, né, assim, me disponibilizando para poder conhecer, para poder entrar nesse mercado. E uma grande consultoria, né, abriu as portas para mim, eu tenho muito carinho, né, por falar dessa empresa. E lá eu comecei trabalhando com todo o processo de recrutamento e seleção de pessoas, né. Lá foi a minha grande escola, onde eu aprendi, né, a conduzir um processo seletivo do início ao fim. Eram muitas entrevistas, né, ao longo do dia, então... eu fui adquirindo uma experiência muito grande, entendendo e me apaixonando cada vez mais, né? Eu acho que isso que é importante. Então, os processos seletivos que eu conduzia na época, né? A gente tava brincando agora que era bem raiz, né? Nossa, Era isso. Acho que na época a gente não tinha nem notebook também. A gente fazia algumas anotações, alguma ferramenta que a gente tinha lá, muito simples. E eram processos extremamente aprofundados, mas com a tecnologia que a gente tinha naquela época, né? Então, atendia diversas empresas, às vezes ficava alocada dentro das empresas também para conduzir alguns processos, algumas multinacionais, mas foi uma experiência muito legal. Então, foi lá onde eu tive esse clique de entender, né, a importância de... Me aprofundei bastante, fui entender sobre entrevista por competência, fui entender sobre personalidade, sobre comportamento, enfim. Mas foi uma experiência muito legal. Ah, que legal.
E falando em entrevista por competência, é um tema que eu nunca trouxe aqui, né? Porque muita gente vai fazer entrevista e fala: Nossa, Thaís, eles ficam me perguntando sobre o meu passado e pedem para eu dar exemplos da minha atividade profissional. É uma entrevista mais longa, é uma entrevista que não dá para inventar, né? Sim. Até é difícil preparar o profissional para uma entrevista por competência, porque realmente são muitas perguntas, né? Cada vaga é um caso à parte, a gente não sabe quais competências estão no jogo. Você podia falar um pouquinho mais sobre o tema, até para a pessoa, como que ela pode se preparar melhor para fazer esse tipo de entrevista? Sim, sim. Assim, hoje em dia a gente sabe que tem muita informação disponível, né? Então, você quer saber como é que você vai fazer uma boa entrevista, você vai lá, você vai ver 3 vídeos, e aquilo vai te trazer algumas informações, né? A entrevista por competência, ela é bem importante para a área de Talent Acquisition, porque a gente consegue entender a vivência, a prática, como a pessoa lidou, né, naquela situação, porque às vezes tem uma situação delicada, enfim. Então, todas as vezes que eu vou utilizar essa técnica, né, essa ferramenta, eu sempre peço para a pessoa trazer exemplos, né? E além do exemplo, como é que foi aquela situação e como ela se desenrolou, eu também sempre peço para ela me dizer como ela se sentiu, né? Como é que foi aquela experiência para ela, né? Foi uma saia justa, não foi? E no final, eu sempre pergunto o que ela aprendeu. Então, é muito mais do que entender como ela agiu na prática. É como ela se sentiu, como ela superou aquela situação, o que ela precisou fazer, quais foram as ferramentas que ela teve que utilizar para poder sair daquela situação, Porque geralmente eu vou perguntar coisas... me traz uma situação, um exemplo. Me traz uma situação aí de um projeto onde você estava tocando, né? De repente, e no meio do caminho o budget acabou. Como é que você lidou, né? Ou então você tinha uma pessoa que estava na sua equipe, que estava indo super bem, e de repente essa pessoa abandonou, né, o projeto. Entre outros exemplos, assim. Então, eu sempre peço para a pessoa, mas eu sempre uso o que a pessoa está me dizendo. Então, primeiro eu peço para ela me contar uma situação, uma saia justa, um problema que ela vivenciou, e eu vou explanando, né? Eu vou aprofundando um pouco dentro daquilo que ela me trouxe. Então, a entrevista por competência ela é uma ferramenta bem importante, né? Que ela faz com que a gente se sinta seguro sobre a experiência do candidato. Perfeito. E é uma entrevista que a gente vê quem de fato, né, tem a competência, quem de fato está preparado, quem de fato não está fazendo o embromation, não foi, não de repente é uma pessoa que tem uma excelente fluência verbal e às vezes é a pessoa que tem um skill de comunicação muito alto, né, e acaba, mas não tem profundidade em alguns temas, né, então também adoro, sou fã da entrevista por competência. Você falou uma coisa que é bem importante, né, hoje, né, na atualidade, com tantas ferramentas disponíveis, as pessoas chegam prontas para entrevista, mas nem todas as vezes a pessoa realmente conhece, ela sabe se vender muito bem, né? Então essa é uma ferramenta que eu aposto muito as minhas fichas, né, em relação a entender como é que foi aquela experiência. E quanto tempo dura uma entrevista com entrevista de competência? Olha, tudo depende. Às vezes tem alguns candidatos que são um pouco mais prolixos, que eles acabam, né, contando a história do início ao fim, com detalhes. Eu já sou uma pessoa um pouco mais direta, então eu vou direcionando o candidato, né, até ele trazer exatamente aquilo que eu preciso, né. E se ele não consegue entregar, geralmente eu vou direcionando para encerrar aquela pergunta ou eu transformo aquela pergunta numa outra pergunta que ele consiga responder. Mas eu vou dizer para você que uma boa entrevista com essa ferramenta de avaliação de entrevista por competência, a gente vai fazer no mínimo uns 45 minutos. Perfeito. Então, ó, você que vai participar de uma entrevista, se o recrutador começa a te fazer umas perguntas diferentes, fique tranquilo, porque essa é uma avaliação, ele está te avaliando para falar bem de você. E quanto mais o recrutador te pergunta, mais ele questiona, isso é um sinal de que você está performando bem e de que ele quer prosseguir com a entrevista. Porque eu recebo muita, também quando a gente está falando até de fit cultural, muita gente vem nas redes sociais, Dani, falando, nossa, o recrutador foi invasivo, perguntou quais são os meus hobbies. O recrutador fez muita pergunta, querendo saber do meu passado profissional, querendo saber dos meus projetos, questionou bastante. E eu sempre convido a pessoa a ressignificar isso, no sentido de que se o recrutador está te fazendo perguntas
mais desafiantes, é sinal de que você continua no páreo. Porque a gente, como Sim. recrutador também, a gente não vai gastar tanto tempo com um profissional, com um candidato, que você sabe que não tem fit com aquela Sim. oportunidade, né? E Sim. falando em fit cultural, você podia falar um pouquinho sobre isso também? Como que vocês Claro, avaliam? O que a sua claro. experiência traz hoje? Sim. Até pegando um gancho do que você estava falando, hoje numa entrevista a gente tem olhado muito mais para potencial, né? Porque o conhecimento técnico, a gente sabe que tem YouTube, a pessoa se dedica, ela vai, ela aprende, se ela tem facilidade de aprendizado, ela aprende muito rápido. As empresas hoje têm processo de onboarding, então elas treinam, né? A grande maioria. Então, quando a gente está avaliando uma pessoa, a gente está olhando muito o potencial, né? E é isso que os candidatos precisam saber. Às vezes, nessa conversa, a gente consegue extrair que aquela pessoa tem uma facilidade muito boa, né, com a comunicação, ou então que ela tem uma aprendizagem muito rápido, né? Então, são essas questões que as pessoas precisam entender. Nem sempre a experiência técnica é o fator definitivo, né, no momento que a gente vai fazer um colegiado ali para bater o martelo sobre um candidato. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né, e deveriam saber. As pessoas são avaliadas pelo potencial, né, potencial de desenvolvimento. Falando sobre fit cultural, né, esse é um assunto que eu gosto de falar bastante, né, porque esse é uma das etapas do processo seletivo que eu considero mais importante. Mais uma vez, né? Muitas vezes a pessoa tem o conhecimento técnico, né? Ela tem uma carreira linda, uma jornada brilhante, mas ela não é uma pessoa que brilha os olhos, né? Ela não é uma pessoa que tem uma energia boa, né? Tem se falado muito sobre isso no processo seletivo. Então, existem algumas coisas que eu sempre direciono a minha equipe, né, de Talent Acquisition a buscar no candidato. Então, fit cultural. A gente está falando de valores, né? O quanto aquela pessoa está alinhada com os valores da empresa. Então, uma dica bem importante também, né? Para os candidatos pesquisarem quais são os valores, né? Qual que é a missão, quais são os valores da empresa. Até porque essa é sempre uma escolha dos dois lados, Thaís. Então, o candidato tem que ter fit com a empresa, ela tem que se imaginar trabalhando naquela empresa, com aquele jeitão, daquela equipe, e a empresa também precisa imaginar aquela pessoa trabalhando lá, né? Então, para fit cultural, né, quando a gente fala de fit cultural, a gente está falando, né, como eu já falei, de valores, a gente está falando de uma questão que eu considero muito, que é a energia, né? Se eu vou conversar com um candidato e ele tá lá, enfim, você percebe, às vezes está passando por um momento delicado, né? Existem as suas exceções, Sim. obviamente, mas a gente já consegue perceber ali no cumprimentar, né? O quanto aquela pessoa tá ali, o quanto ela tá com energia boa, o quanto ela tá 100% ali buscando uma oportunidade, o quanto ela tá afim de entrar numa empresa, colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Então, eu acredito muito nisso, assim. Poucas pessoas da minha área falam sobre energia, mas é uma coisa que eu acredito e que eu acho que faz muito sentido. É verdade, porque você está procurando um trabalho, né? Como é que você vai se Exato. candidatar e começar um trabalho Uhum. se você não tem uma energia mais alta, né? Se Sim. você não tá ali entregue àquela entrevista, ou como você numa entrevista, se você se considera um bom profissional, um profissional incrível, você não mostra isso na entrevista com empolgação, com uma certa Sim. paixão, com esse brilho nos olhos. Acho que é super prudente você trazer isso, porque realmente, e às vezes o candidato, até mal informado, ele tem até medo de se mostrar demais. Aqui na nossa cultura brasileira, a gente não é muito acostumado a fazer pitch, a fazer marketing pessoal, a se vender, a falar de si. Sim. Então, ele prefere não falar. E a gente faz na Tetarga, na minha empresa, a gente faz muita entrevista de emprego simulada. E a gente conhece o histórico do profissional. Então, eu sei o quão incrível é aquele profissional. E daí, chega na entrevista, daí a consultora vai dizer, mas você esqueceu de falar isso. A gente faz e dá o feedback, né? Sim. Você esqueceu de falar isso, mas como que você não trouxe? Não, eu achei que era demais falar de mim, que eu estava me passando, que eu estava sendo arrogante. Então, tem muitos profissionais com essa crença também de não falar tanto de si, não se parabenizar,
não mostrar as suas vitórias na entrevista. Sim. E isso é algo muito importante. E a gente fala bastante também de linguagem corporal. Muito. Uhum. Principalmente, às vezes você está no presencial, Uhum. você vai sentir o aperto de mão, você vai Sim. sentir se a pessoa Sim. é nervosismo ou é apatia, né? E às vezes no online não dá para sentir tudo isso. Então, Sim. a gente cobra, assim, dos nossos clientes, não, fala olhando para a câmera, sorria, né? Semblante leve, você Sim. tá fazendo uma entrevista, você não tá fazendo exame de sangue, você, né? Você tá ali, é o seu momento, é hora de você brilhar. Mantenha a postura ereta, olha nos olhos, isso é muito importante. Sim. O que você podia dizer também no sentido do profissional que encanta, que tem essas características, Dani? Bom, acho que um pouco eu já falei, né? Acho que essa coisa do aperto de mão é uma das coisas, as primeiras coisas que eu sinto, assim. A firmeza ali, a postura. Você falou um pouco da postura, mas às vezes a pessoa vem já cabisbaixo, né? Às vezes, eu também levo em consideração, já houve situações, por exemplo, de eu fazer uma entrevista e eu entender que aquela pessoa estava passando um momento muito difícil financeiro, ela não tinha dinheiro para ir embora, né? Então, assim, eu tenho essa sensibilidade, né, Thaís, de entender, e eu já fiz já teve várias situações onde eu, sei lá, vamos fazer uma vaquinha, vamos mandar lá para aquele candidato, vamos ajudar, a luz estava cortada, enfim, porque eu tenho esse lado humano muito, né, muito Sim. forte, assim. Então, eu sempre procuro ajudar. Mas no processo seletivo, eu vou dando algumas dicas. Mas tô percebendo que você com a postura é um pouco... Ai, acho que eu tô nervosa. A pessoa já... Sim. Entendeu? Porque Sim. assim, eu sempre faço do processo seletivo um bate-papo. Igual a gente tá fazendo aqui agora, né? Porque é uma oportunidade legal, né? De troca. E uma coisa que eu penso bastante, que eu tenho falado para as minhas equipes sempre, que tem que ser uma experiência legal para o candidato também. Diversas vezes eu terminei a entrevista, às vezes o candidato não foi aprovado e ele me deu um feedback, ou me mandou flores, ou me mandou chocolates, agradecendo, porque aquilo foi uma oportunidade de insight. Às vezes a pessoa entendeu que ela não estava pronta mesmo, né, para aquela posição. Às vezes a pessoa entende que ela não era aquela carreira que ela queria seguir, né, ela estava lá porque ela precisava de grana. Então tem diversas coisas que acontecem dentro num bate-papo ali, sabe? Mas geralmente eu conduzo a pessoa e vou tentando entender, você tá passando por alguma situação delicada, tô percebendo que você tá um pouco triste. E a pessoa já, ou não, a gente tá falando também, a gente fala também de perfis, né? Tem pessoas que são mais introspectivas, então naturalmente que elas vão, né, demonstrar de uma outra maneira. Então não tem certo e errado aqui, né, quando a gente fala de perfis. Mas eu vou direcionando, eu vou tentando entender o que está acontecendo ali naquele momento. E você, como recrutadora, como que foi sua vida? Porque hoje você está num nível bem tático, estratégico, né? Sim, sim. Uhum. Como que era quando você fazia bastante entrevista, né? Como que você se sentia? Porque às vezes dá a impressão que o recrutador não é um profissional, né? Não, é uma Deus. assim, pertencente a outro mundo, sim. que ele não tem problema, que ele não almoça, que ele não vai ao banheiro, né? Que ele é um profissional que até desumaniza um pouco a posição do recrutador. O que você pode dizer sobre o recrutador, né? Sobre, de repente, você tá ali também, ver uma pessoa em sofrimento, uma pessoa... Muitas vezes, pessoas que estão num processo depressivo e não conseguem performar bem e querer ajudar e não ter condição, ou querer dar um feedback completo, mas não ter tempo para fazer isso. O que você pode dizer sobre outro lado, sobre como é estar na pele do recrutador, Dani? Exato. Bom, eu sempre fui apaixonada, né, pela área de Talent Acquisition, né? Eu sempre gostei, especialmente na hora de dar notícia para os candidatos, né? Então eu já chorei, já dei risada, assim, já comemorou junto com família. E eu tenho sempre pensado em estratégias que trazem, né, um pouco mais de humanização para o processo seletivo. Então, assim, como você falou, nós, do lado de cá, nem sempre a notícia vai ser positiva, né? Às vezes a gente vai conduzir um processo com um candidato que a gente entendeu que estava super alinhado, mas o gestor acabou optando por outro, enfim, né? Outras coisas que acontecem. Mas eu acho que a gente precisa se respeitar também, né? A gente precisa, primeiro, buscar, né? Conhecer muito sobre os perfis dos candidatos, entender o cenário, né? Como é que anda hoje, né? A gente falou ali um pouco de startup, depois quero falar um pouquinho, né? Que as coisas vão mudando, mas eu acho que
Com o passar do tempo, isso tem mudado também, né? Se a gente for olhar lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, 2010, né, 2011, a gente fazia uma entrevista atrás da outra, né? Não tinha uma pausa para um cafezinho, não tinha um Não. descanso, né? Porque o outro candidato já estava esperando. Era meio que um trabalho por produção, né? Só que as coisas mudaram tanto quando a gente começa a entender a importância de uma entrevista bem realizada, quando a gente começa a entender a importância da entrevista por competências, a gente começa a entender os perfis dos candidatos, a gente entende que às vezes não precisa de volume. Primeiro, hoje a gente faz uma triagem de currículos, né? 1 minuto eu bato, acho que menos de 1 minuto eu consigo avaliar o currículo e dizer se faz sentido ou não para aquele momento. Depois a gente faz um bate-papo por telefone, né? Onde eu já consigo também entender se aquela pessoa está alinhada ou não. 3 minutinhos de bate-papo. A gente faz uma validação com o gestor para depois trazer o candidato para a entrevista. Então, essa coisa de volume, claro, né? Existem as suas exceções, que isso fique bem claro, né? Mas hoje, no universo onde eu vivo, nesse ecossistema, né, de startups, a gente tem que ser extremamente assertivo. Primeiro que eu não quero criar expectativa no candidato, né, que talvez não esteja alinhado, e eu também não quero que a minha equipe, né, invista o seu tempo num candidato que não vai fazer sentido. Então a gente tem algumas pré-seleções antes de trazer o candidato para bater esse papo, né, e alinhando as expectativas ao longo do caminho. Mas sim, eu acho que com o passar do tempo a gente saiu dessa caixa de ficar entrevistando um atrás do outro para fazer volume, tinha a meta de entrevistas também, não sei se você lembra disso. Tem que ter no mínimo, sei lá, 10 entrevistas por dia, X entrevistas por semana e por mês. Então isso acabou. Agora é eficiência, né? Então, quanto mais eficiente a gente consegue ser mais assertivo no processo seletivo, né? E atender às demandas dentro das áreas dos gestores que estão lá desesperados, né? Enfim, eu já tive momentos de trabalhar, né, numa startup aí que a gente tinha 50 vagas por mês, né? A minha equipe de talent tinha 6 pessoas. E a gente fechava uma média de 25, 30 vagas por mês. E assim, com excelentes candidatos. Então, assim, a gente precisa investir o nosso tempo, né? Que é uma ferramenta extremamente preciosa que a gente tem que ser assertivo e a gente ainda tem que entregar o candidato dentro do prazo porque tá fazendo falta, né, essa cadeira, essa pessoa dentro da área específica. Sim. E falando em startup, né? Como que é trabalhar numa startup? O que mudou na sua vida? E como que também, às vezes, o profissional, ele vai fazer uma entrevista de manhã numa empresa super formal e à tarde ele vai para uma startup. Como é que ele faz também para ele se adequar, assim, a ambos os cenários, né? Sim, o que ele precisa mostrar para vocês? Tá, primeiro assim, né? Quando uma pessoa está buscando um trabalho, né? Essa geração agora, Thaís, eles estão escolhendo muito onde eles querem estar, né? Então, essa galera que vem aí, né? Depois de 2000, que nasceu em 2000 em diante, eles estão selecionando onde eles querem trabalhar também, né? Então, assim, se a pessoa está disposta a trabalhar numa empresa mais tradicional, né? E também numa startup, ela precisa primeiro conhecer esses universos, né? Para fazer sentido. Então, assim, eu já trabalhei em multinacionais também, já tive essa experiência. Hoje eu sou apaixonada por trabalhar em empresa de tecnologia, porque eu acho que as coisas acontecem de forma menos engessada, né? Então, a minha dica é sempre que a pessoa pesquise, né? Entenda um pouco daquele cenário, daquele universo e que ela vá vestida da sua essência, né? Porque de nada adianta a gente, né, ter um papel atuante ali, sendo que a gente não tem nada a ver com aquela empresa. Trabalhar em startup, né, a gente precisa, uma das características que a gente precisa é principalmente ter aprendizado rápido, né? Porque as coisas mudam de forma muito rápida, né? Então, a gente fala muito sobre competência, a gente fala sobre avaliação de competência, a gente tem uma cultura de feedback muito grande, então é importante dar feedbacks, mas quando a gente fala, né, do que a gente precisa, primeiro, ser aberto à mudança, né? Quero trabalhar numa startup, o que eu preciso entender? Eu tenho que ser uma pessoa aberta à mudança, porque a gente está indo para cá, daqui a pouco muda tudo no meio do caminho, e a gente não vai mais para cá, todo mundo tem que virar para cá e tem que fazer sentido, né? Então, muita flexibilidade, abertura à mudança, aprendizado muito rápido, né? Como eu já falei.
essa geração aí, hoje eles aprendem as coisas, né, muito rápido, né? Diferente da gente que tinha que fazer um cursinho de Excel e, Sim. né, e fazer lá o básico, o intermediário, avançado, enfim, essa galera já nasce fazendo, né, já conhece. Tem um filho de 18 anos que, meu Deus, às vezes, mãe, não acredito que você tá fazendo isso, não é esse o caminho, é por aqui. E daí a gente muda lá. Sim. Mas enfim, né, é uma geração diferente. Eu fui ter acesso a informática, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, meu filho já nasceu conectado. Então a gente precisa respeitar isso também, tá? Mas trabalhar em startup é isso, né? A gente tem grandes emoções, né? As coisas acontecem de maneira muito rápida, mudam de maneira muito rápida, mas a gente aprende muito, né? Então, muita inteligência emocional. Daniel Goleman, eu indico. Todo mundo precisa ler sobre inteligência emocional. Perfeito. E hoje, para traçar um paralelo entre uma empresa tradicional e uma startup no processo seletivo, o que que você observa de diferença? Tá. Como eu falei pra você, eu gosto muito de proporcionar uma experiência, tá? O que eu vejo que é diferente dentro de uma empresa tradicional. Então, quando o candidato vem bater um papo, né, para uma oportunidade que a gente tem, ele precisa, mesmo não sendo aprovado, ele precisa sair de lá sabendo que foi uma experiência legal. Eu investi meu tempo numa conversa bacana, talvez não seja o momento de eu estar aqui agora, num outro momento, mas eu saio dessa entrevista sabendo quais são as competências que eu ainda preciso desenvolver, né? E me dedicar para estar pronto para essa vaga daqui a algum tempo. Ou não, eu já estou pronto. Então, eu acredito que as entrevistas que acontecem dentro das startups, elas são mais humanizadas, tá? Então, do bate-papo por telefone, com muito respeito, já calibrando a questão salarial, isso é uma coisa que eu gosto muito. Nossa, isso é perfeito, né? Tá, Porque imagina, você faz a pessoa se deslocar às vezes, ou criar uma expectativa e não bate a questão da remuneração. Exato. Para que prosseguir, né? Então, o horário de trabalho, o local, o tipo de contrato, se é um contrato PJ, se é um contrato CLT, né? Tem empresas que trabalham só com contrato PJ, tá tudo bem. Então, esses são algumas coisas que a gente calibra. Eu uso muito essa palavra calibrar, né? Até com o candidato. Porque é como você falou, eu acho um desrespeito você trazer para uma entrevista uma pessoa que tem uma referência salarial de 10 mil e a vaga que você está oferecendo é de 5. Né? Não faz sentido, né? A não ser que aquela pessoa tenha verbalizado, ó, minha referência salarial era essa, mas eu tô super aberto. Então, são alguns detalhes que eu acho que é respeito pelo nosso candidato, né? Então, já calibro, faz sentido? Faz. Então, tá bom, então vou marcar um bate-papo, quero que você venha aqui na empresa, quero que você sinta essa vibe, essa energia que a gente tem aqui, para ver se faz sentido para você, né? Também, né? Eu sempre falo, eu uso muito isso, que é um casamento. Né? Então, os dois lados precisam se escolher para que esse casamento aconteça. E hoje você aplica teste, case, quais ferramentas você utiliza, o seu time utiliza para avaliar esses profissionais? Legal. Para algumas posições, a gente tem, né, algumas etapas que a gente chama de teste prático, tá? Eu tô nesse momento agora de desenvolver, eu gostaria, né, que até o final de 2024 a gente tivesse uma etapa de teste prático para todas as áreas, né? Mas assim, são etapas diferentes. Então, por exemplo, para uma área comercial, a gente sempre faz, né, um testezinho para entender, vende isso aqui para mim. Então, enfim, né, em outras áreas, a área de CS também a gente simula um atendimento, né? Por exemplo, a área de desenvolvimento, né, programador. A gente não tem hoje nenhum teste prático, né? Sim. Mas a gente tem uma semaninha ali de onboard onde a pessoa vai codando ali junto. Então, eu acho que assim, teste psicológico hoje eu não tenho utilizado nenhum, já utilizei muito, né? Porque a gente tem feito uma boa entrevista por competência, a gente tem... Em alguns momentos a gente busca algumas referências, tá? A gente sabe que dentro desse cenário de RH a gente conhece muita gente, então eu busco algumas referências, mesmo sabendo que existem algumas leis, né, que proíbem, enfim, mas pelo contato mesmo a gente busca e a gente aplica alguns testes práticos, alguns cases, algumas apresentações, né? E como que são esses cases e apresentações? O que o profissional, como ele pode se preparar melhor? É que tem muita gente que me escreve querendo dicas para cases, assim, você pode compartilhar? Teve uma experiência recente que a gente estava fazendo uma posição para a área de marketing, que a gente pediu para a pessoa desenhar,
gente contou lá uma situação, né? Hoje a área de marketing está passando, né, por essa situação e a gente gostaria que você desenvolvesse um material que fosse uma solução. Então, eu acho que é muito, assim, para cada processo a gente pode Sim, pensar, né? Então, a pessoa, a gente trouxe o cenário para ela, né? E a gente pediu para que ela trouxesse uma proposta, né? Como se fosse uma consultoria sim, mesmo, né? Com muito respeito, né? Eu até falo para o candidato, olha, não quero que você pense que a gente está usando o seu trabalho, suas horas de trabalho para trazer algum serviço para a gente que a gente poderia estar remunerando. Não é isso. Mas a gente quer ver como é que tá a sua criatividade, quais são as suas ideias, né? Enfim. E eu acho que essa é uma das etapas mais importantes do processo seletivo. Lembrando, não é para todas as vagas que a gente faz, né? Para algumas que as mais estratégicas são as que a gente está praticando hoje. sim. E a gente está encaminhando já para o final. Passou Caramba, rápido, passou né? muito rápido. Uhum. O que você deixa assim de dica, orientação para quem está procurando emprego? Se essa pessoa tivesse na sua frente aqui, Tá. tô procurando um novo trabalho, Uhum. como que eu começo, o que que eu faço, como me destacar? Entendi. Bom, primeiro ela tem que ter muita clareza daquilo que ela está buscando, aquilo que ela gosta, aquilo que faz sentido, né, com o momento, né, aquilo que ela pensa sobre a carreira. Então, eu sempre faço essas reflexões, né? Tá, você está buscando na área comercial? Legal. O que você conhece da área comercial? Ah, sei lá, já trabalhei aqui, multinacional, enfim, empresas pequenas, beleza. O que você conhece, né, sobre a área comercial? Quais são as ferramentas que você conhece? Quais são os livros que você já leu? Eu fiz essa pergunta esses dias pro meu filho, né? Meu filho tá Aham. trabalhando na área comercial, Que né, com o legal, pai que dele. orgulho. E eu falei, filho, o que você já leu sobre a área comercial, né? Pois é, quais são as ferramentas que as pessoas estão usando? Então, assim, eu sempre vou descascando a cebola, como a gente fala, né? Então, para os candidatos, eu diria isso também, né? Primeiro, ter muita clareza daquilo que eles querem, daquilo que eles estão buscando, daquilo que faz sentido para o momento de carreira. Uma segunda sugestão é mapear, né, quais são as empresas que têm aquelas vagas, né? Vamos continuar na área comercial. Eu quero área comercial, então deixa eu dar uma olhada aqui na região, né, que fica fácil acesso para mim, onde eu vou buscar. Entrar no site das empresas, entender sobre o modelo de negócio, né? Eu tenho entrevistado às vezes alguns candidatos que vêm boiando, literalmente assim, não faz ideia do que a empresa que eu trabalho faz, né? Então, eu acho super importante, né, conhecer sobre a empresa, conhecer os valores. E uma outra dica importante, que a gente tinha o antigo Love Mondays, que agora é o Glassdoor, Sim, eu sempre sugiro a pessoa entrar lá e dar uma olhadinha. Ah, eu tô buscando aqui, sei lá, eu quero trabalhar nessa empresa específica. Vou lá, eu vejo a nota que aquela empresa tem, né? Se tem uma nota boa, e vejo quais são as avaliações das pessoas que trabalham lá. Então lá a gente tem informação sobre salário, a gente tem informação sobre os prós e os contras de todas as empresas. sim, perfeito, perfeito. Nossa, adorei, muitas dicas aqui. Que E legal. você, o que você tem de dúvida sobre processo seletivo, carreira, recolocação? Deixa aqui sua dúvida abaixo. Eu sempre estou olhando e garimpando aí o que vocês escrevem, as dúvidas, as questões, para gravar vídeo, escrever artigos para vocês. Então, lembre de comentar aqui e colocar as suas dúvidas, porque isso ajuda a gente a criar um conteúdo que vai realmente naquilo que você precisa. Dani, foi um prazer ter você aqui no podcast. Venha mais vezes. Gratidão por tudo, gratidão pela parceria, gratidão pela sua disponibilidade. E precisando de talentos Uhum. também, eu tenho meu portfólio, né? Meu Legal. book de assessorados, a gente te envia, a gente te indica aí, passar para o seu time de talent aí, os nossos profissionais. A gente indica profissionais que estão em recolocação, que são os meus clientes, Legal. a custo zero para as empresas, tá bom? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom poder contribuir de alguma maneira e também, né, o pessoal que precisar pode me buscar aí nas redes sociais, precisar de algum apoio, alguma orientação, pode contar comigo também. Obrigada, Perfeito. gratidão. Gratiluz, como Gratiluz. diz. Brincadeira, hein? Tem gente que não gosta do gratiluz, né? Mas gratidão, que bom que você conseguiu vir finalmente no nosso Que bom que deu podcast. certo. E você que esteve até o final também, um beijo. Espero você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.